Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí, né, eu vim fazer uma resenha para vocês, mais uma resenha de um livro nacional. Já adianto que ele está disponível na Amazon, tá? Vocês podem comprar ou ler pelo Kindle Unlimited, tá? É um e-book, o precinho é em conta, você pode baixar o aplicativo do Kindle, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas se tiver alguma dúvida desse tipo, pode deixar aqui nos comentários, certo? Antes da gente começar, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito e também me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram é @esquina literária e o meu TikTok é @Camila G. Nunes, o Camila com 2 L's. Agora sim, sem mais delongas, vamos ouvir. Gente, só um parênteses, na verdade 2 parênteses para 2 coisas. Primeiro, que minha voz ainda tá um pouquinho ruim, tanto que na semana passada não teve vídeo para vocês, porque eu não consegui gravar, eu tava totalmente sem voz, ainda não tô 100%, mas tô bem melhor, graças a Deus. E o segundo é que meu vizinho tá fazendo um barulho absurdo, então assim, talvez vocês escutem um ruído, mas me desculpem por isso, tá certo? Hoje é o dia que eu tenho pra gravar, então assim, eu não ia deixar ele gravar até esperar ele parar, porque ele não para. Quando você fica esperando ele parar, ele não para. Então assim, releve, tá? Bom, gente, então o livro que eu vim falar pra vocês é Uma Ponte Entre Nós, da Gabriela Rodrigues. Já falei pra vocês, é um livro nacional. E, bom, eu tive a oportunidade de ler, a Gabi me chamou para poder ler esse livro, fazer um diário de leitura no meu Instagram, né? E eu fiz resenha por lá, se você quiser conferir, pode ir lá, tá bom? Mas eu gostei tanto do livro, eu achei ele tão interessante que eu precisava trazer ele aqui pro canal e deixar, assim, registrado de alguma forma eu falando, né? Porque uma resenha escrita, é muito bom, coisa e tal, mas quando a gente fala, eu acho que transmite mais emoção, né? Você tá falando, você tá ouvindo uma pessoa falar. Então, enfim, deixa eu falar um pouquinho do que é a premissa do livro, né? Um pouco da sinopse, o que é que ele promete, e aí depois eu vou dando as minhas considerações conforme eu for falando. Em Uma Ponte Entre Nós, a gente vai ter a história da Beatrice e do Andrew, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela e um pouquinho sobre ele pra gente poder conseguir entender essa história. A Beatrice, ela é uma menina aí dos seus 18 anos, se eu não tô enganada, essa é a idade dela, tá? Eu sou péssima com idades. Ela é francesa e mora em Nova York. Ela mora em Nova York aí com o pai, né? Ela tem o pai dela, a madrasta, né? A esposa do pai e a filha da madrasta. Então a gente tem aí essa família. E a Beatriz, ela é uma musicista, ela toca piano, toca muito bem, obrigada. E a gente já começa com ela ali, né? A gente já tem essa realidade, já é jogada na nossa cara que ela toca piano, que ela tem o pai, que ela tem a madrasta, ela tem a irmã ali de consideração. E logo no início também a gente vê que a nossa protagonista tem uma questão com o passado, que teve alguma coisa que marcou, né? E que ela tá fugindo desse passado, né? Ela tenta apagar, porque foi um passado doloroso para ela. Então teremos aí uma mocinha com um passado problemático, com algo que aconteceu, que a deixou triste, que a deixou marcada e com medo de se relacionar com pessoas. Porque a Beatriz, ela tem um trauma, né, da infância, que eu vou dizer logo o que foi que aconteceu, né, porque logo no começo a gente já imagina o que deve ter acontecido quando a gente vê o pai, vê a madrasta, vê a irmã, cadê a mãe da Beatriz, né? E a Beatriz, a mãe dela foi embora quando ela tinha 8 anos, então ela cresceu aí com essa questão, né, de ter sido abandonada pela mãe. Tipo, pô, por que minha mãe me abandonou? Será que é alguma coisa de errado comigo? Será que eu não era uma boa filha? Será que eu sou tão ruim assim? Por que minha mãe não me amou a ponto de ficar comigo? Porque quem ama não vai embora. Então a Beatriz tem todas essas questões, né? Antes também a Beatriz dançava, ela fazia balé, né? E por um motivo ela parou de fazer balé e isso é uma ferida que ainda tá ali nela. Então a gente tem aí essas duas questões da Beatriz, mas de maneira geral ela tem uma vida confortável, ela tem uma vida boa, ela estuda música, né? Ela toca e ela estuda música, mora ali com o pai dela, é um pai super amoroso, ela tem uma ótima relação com a madrasta e com a filha dela, então ela tem ali um lar, né? Um lar confortável, uma vida boa, pessoas que a amam, apesar de todo esse passado traumático. Em contrapartida, a gente tem a história do Andrew, né? O nosso protagonista masculino, que ele já vai ter uns 20 e pouquinhos, eu não lembro exatamente a idade, minha gente, perdão, mas ele tem uns 22, 23, enfim, tem uns 20 e poucos. E, bom, já o Andrew, ele é bem diferente da Beatriz, tá? Ele também é músico, ele também estuda música, porém a realidade de vida dele é diferente. Ele mora no Brooklyn, mora ali com o pai, a mãe e a irmã dele, ele mora com a sua família, mas a realidade dele, né, como eu já falei, o bairro onde ele mora é bem diferente da Beatriz.
Ele não é rico, né? Ele não tem condições. O sonho dele era ser músico desde muito novinho, né? Só que estudar música é muito caro, estudar música é caro. E os pais dele não tinham essas condições, né, para fazer isso. Porém, apesar dos pesares, aos trancos e barrancos, ele estuda música, né? O pai dele trabalha como um louco, a mãe dele trabalha, o Andrew trabalha, né? O Andrew trabalha num café e no tempo livre ele toca na estação de metrô. Eu acho que é guitarra ou é violão que ele toca, eu acho que é guitarra. Ele toca guitarra para ganhar um dinheirinho extra, né? Ele coloca lá o chapeuzinho, a case, né, do instrumento dele, para poder ganhar um dinheirinho das pessoas. E aí ele tenta, né, juntar dinheiro para poder ajudar em casa, coisa e tal. Mas chega um momento em que nem isso é suficiente e que os pais dele estão passando ali por um problema, o aluguel está atrasado, eles estão praticamente sendo expulsos do lugar onde eles moram. E aí surge o melhor amigo do Andrew, né, que eu ainda não troquei no nome dele, que é o Tony. E o Tony é amigo do Andrew há muito tempo, há muitos anos. E o Tony escolheu uma vida diferente, né? Escolheu entrar no mundo da ilegalidade e de vender coisas ilegais para poder fazer um dinheiro, porque na mente dele ele não teve escolha, ele não teve como estudar e aquilo era a única forma de sobreviver. E há um tempão já, o Tony vem oferecendo pro Andy participar desses corres, né? Pra poder fazer o que ele faz. E o Andy sempre disse não. Aí ele fala, mas você vai poder dar uma vida melhor. Ele fala, não, cara, é uma escolha muito errada, que vai ter suas consequências, coisa e tal. E o Andy nunca quis entrar nesse meio, né? Mas, a partir do momento em que o Andy se vê nessa realidade de ver o pai ali morrendo de trabalhar e tem que pagar o aluguel, e tem a faculdade de música dele, né? Ele estuda música, é um curso muito caro, e o pai, não, você vai continuar estudando. Daí ele olha e fala assim, cara, eu acho que eu vou ter que aceitar. E aí é quando o Andy faz a escolha aí de entrar, né, junto com o Tony nesse mundo de vender coisas ilegais. E é nesse momento que o livro começa assim a pegar fogo, vamos dizer, né, que a gente vê o Andy fazendo essa escolha difícil e que nós, leitores, começamos a nos questionar várias coisas. Bom, então o Andy e a Beatrice vão acabar se encontrando, né, e vão ter aí uma relação, vai ter um romance entre os dois. Porém, vai ser um romance diferente, né? Começa de um jeito assim diferente. O Andy vai ver a Beatrice saindo, né? E deixando as partituras dela cair, saindo da escola onde ela estuda. E ele vai tentar entregar, mas ela não vai escutar, daí ele vai guardar, vai deixar um bilhete pra ela, dizendo, tipo, né, falando alguma coisa. E eles vão começar a ir trocando bilhetes sem se conhecerem pessoalmente. Ele já viu, mas ela nunca o viu, né? E vão trocar bilhetes, até chegar o momento em que ela descobre quem ele é. E, enfim, eles começam ali uma amizade que vai evoluir aí para um romance. Mas eu preciso deixar claro que o romance entre os dois, o livro não vai focar de fato na história de amor, sabe? Vai focar muito nos problemas de cada um, na realidade de cada um e neles se envolvendo ali de uma certa forma. E a escolha do Andy vai ser justamente depois que ele conhece ali a Beatrice. E quando ele a conhece, que ele começa a se envolver, ele vai ficar, meu Deus, eu fiz essa escolha e a Beatrice não me merece. E vai viver todo esse dilema. E assim, o que é que eu achei do livro, né? Acho que eu já falei da sinopse, o que importava sobre, antes de vocês entenderem, né? O resto daqui pra frente vai ser spoiler. Eu achei o livro muito incrível, de verdade, sabe? Foi o primeiro livro da Gabriela, mas, e lógico, né, que tem toda a questão de ser o primeiro, de alguns detalhes que você presta atenção e não sei o quê, mas de maneira geral, eu gostei muito. E foi um livro, assim, bem fora da minha zona de conforto, né? Vocês sabem que eu gosto dos clichês românticos, e Uma Ponte Entre Nós não é um clichê romântico, ele não é um livro clichê, ele é um livro muito verossímil, ele é um livro que vai mostrar muito o poder nas nossas escolhas, e que nossas escolhas têm consequências e que a gente precisa saber lidar com elas, né? Não é um conto de fadas, não é uma coisa em que nossas escolhas a gente vai passar um pano e vai esquecer o que aconteceu. A gente vai precisar arcar com nossas consequências, a gente vai precisar, não, eu fiz isso, então eu tenho que pagar por isso que eu fiz. É um livro que me fez questionar muito e acredito que vai fazer vocês se questionarem também sobre o que é certo e o que é errado, né? Às vezes a gente vê pessoas entrando em situações problemáticas e se envolvem no mundo do crime, por exemplo, a gente fica, mas por que fez isso? Podia ter estudado, podia ter feito isso. Mas até que ponto podia mesmo, né? A gente não sabe da realidade de cada um. Mesmo que você viva uma situação muito semelhante à da outra pessoa, não é a mesma realidade. Tem aquele ditado que fala, cada cabeça um mundo, né? Então realmente, cada um tem o seu mundo e cada um vive a sua realidade.
E será que é certo eu questionar o porquê que aquela pessoa fez aquilo e dizer que ela tinha, assim, outra oportunidade? Eu não sei se ela tinha outra oportunidade, eu não sei se ela tinha outra forma de fazer aquilo. Não é que, volto a dizer, né, a gente vai se questionar muito o que é certo e errado e se os fins justificam os meios ou não. Eu acho que depende muito e eu ficava o tempo todo pensando, né, tipo, pô, mas será que ele não podia ter feito outra coisa? Só que a gente viu que ele não tinha como fazer outra coisa, ele tava vendo o pai, a mãe sendo expulso praticamente de casa porque não tinha dinheiro do aluguel e o dinheiro que ele ganhava não era o suficiente para poder estudar. Ele tinha o sonho de estudar, ele queria estudar e não era o suficiente para pagar os estudos e para pagar a casa onde eles moravam. Então é uma coisa muito doida, né? Que assim, por mais que seja ficção, a gente sabe que isso existe na vida real. A gente via muito a diferença entre ele e a Beatrice, né? A realidade dos dois. E aí também tem os problemas da Beatrice, né? Que a Beatriz, ela foi abandonada pela mãe e tem um certo momento que a mãe dela vai voltar e vai querer falar com ela e ela vai dizer, cara, eu não quero falar com você porque você me abandonou. E aí vem uma outra questão de que a gente sempre julga a mãe que abandona. A gente, quando é o pai que abandona, a gente sempre começa a mas será que ele abandonou? Será que a mãe deixava ele ver a criança? Será que foi ele mesmo que abandonou? Ou foi a mãe que não deixava? A gente sempre começa a criar coisas, situações para justificar o abandono do pai. Mas quando a mãe abandona, ninguém tá nem aí, né? A mãe tá errada, a mãe que engravidou, ela engravidou porque quis, ela abandonou porque ela quis, porque ela não ama. E isso também é uma coisa que me veio à mente, né, à medida em que eu fui lendo. A gente justifica todo tipo de abandono do pai, mas quando é a mãe, fala, não, ela que não presta, porque ela engravidou porque ela quis, ela abandonou porque ela não queria. Enfim, e tem todo um rolê, né, desse livro da gente se fazer questionar mesmo. E como eu disse antes, é um livro que foge da minha zona de conforto, porque eu leio clichês românticos. Não é que esse livro não vai ter momentos fofos, coisa e tal, mas não é o foco dele. O foco dele é realmente mostrar a realidade e o poder e as consequências das nossas escolhas. Não posso dizer pra vocês se o final é feliz, se o final é triste, se aqueceu meu coração, se não aqueceu, porque senão vai ser um spoiler tremendo e vai, assim, meio que perder a experiência de leitura de vocês, né? Mas eu só posso dizer que ele é um livro incrível que eu adorei, que foi muito bom poder ler e poder conhecer a história do Andrew e da Beatrice e que eu recomendo demais para você que gosta de um drama familiar, um drama individual, todo esse lance de escolhas, de consequências, de certo e errado, ele é sensacional. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Foi feito com muito carinho. E espero que vocês leiam, tá? Se vocês já leram, se ficaram com vontade de ler, deixem aí nos comentários. Então é isso, um super beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!